Você está passando por um momento difícil? Tem enfrentado dores no corpo, na mente ou na alma? Então eu quero pedir que você permaneça comigo por alguns minutos, porque esta mensagem pode ser exatamente aquilo que Deus preparou para o seu coração hoje. Não importa qual seja a luta que você esteja enfrentando neste momento. Não importa se a sua dor é física, emocional ou espiritual. Existe uma esperança maior do que qualquer problema, e essa esperança está em Deus. O Salmo 30 é uma das mais poderosas orações de cura, restauração e renovação encontradas nas Escrituras. Ele nos lembra que Deus continua sendo especialista em transformar sofrimento em testemunho, lágrimas em alegria e fraqueza em força. Antes de começarmos, eu quero pedir que você deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também precisam de uma palavra de fé e esperança. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber diariamente mensagens que fortalecem a sua caminhada com Deus. Agora eu quero que você participe deste momento escrevendo aqui nos comentários a seguinte frase: eu recebo a cura de Deus. Escreva com fé. Escreva acreditando que o Senhor está ouvindo a sua declaração e já está trabalhando em sua vida. O Salmo 30 começa com uma poderosa declaração de gratidão. O salmista diz: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me levantaste. Essas palavras não são apenas um louvor. Elas são o testemunho de alguém que enfrentou a dor, atravessou momentos difíceis e experimentou o poder restaurador de Deus. É a declaração de alguém que sabe o que significa ser levantado quando tudo parecia perdido. E talvez você esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, abatido e sem forças para continuar. Mas a mensagem deste salmo é clara: Deus continua levantando aqueles que colocam sua confiança nele. Quando observamos atentamente o Salmo 30, percebemos que o próprio salmista passou por momentos de angústia e sofrimento. Ele conheceu a dor. Ele enfrentou dificuldades. Mas também reconheceu que Deus não permitiu que sua história terminasse no sofrimento. Pelo contrário, Deus o sustentou, o fortaleceu e o restaurou. E essa mesma promessa continua disponível para nós hoje. Uma das passagens mais conhecidas deste salmo declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que promessa maravilhosa! Porque ela nos ensina que nenhuma dor é permanente para aqueles que permanecem confiando em Deus. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma noite permanece eternamente. Sempre existe uma manhã preparada pelo Senhor para aqueles que continuam acreditando. Talvez você esteja vivendo uma dessas noites agora. Talvez existam preocupações que não deixam você dormir. Talvez exista uma enfermidade que tem consumido suas forças. Talvez exista uma situação familiar ou financeira que parece impossível de resolver. Mas eu quero que você receba esta palavra com fé. Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando você não consegue enxergar, Ele continua agindo. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele continua cuidando de você. E o mesmo Deus que transformou a dor do salmista em testemunho também pode transformar a sua história. O Salmo 30 nos ensina algo muito importante. Deus não deseja apenas curar o nosso corpo. Ele deseja restaurar completamente a nossa vida. Existem feridas que ninguém consegue enxergar. Existem dores escondidas dentro da alma. Existem preocupações, traumas, decepções e medos que carregamos em silêncio. Mas Deus conhece cada uma dessas feridas. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as orações feitas em segredo e conhece os pensamentos que você nunca compartilhou com ninguém. E justamente por conhecer tudo isso, Ele sabe exatamente como restaurar aquilo que foi quebrado. Por isso, eu quero convidar você a preparar o seu coração para este momento de oração. Respire profundamente. Acalme a sua mente. Esqueça por alguns instantes tudo aquilo que está ao seu redor. Concentre-se apenas na presença de Deus. Porque este não é apenas um momento para ouvir palavras. Este é um momento para entregar suas dores nas mãos daquele que pode curar. É um momento para entregar suas preocupações nas mãos daquele que pode restaurar. É um momento para confiar naquele que nunca falha e cuja misericórdia se renova a cada manhã. Agora eu quero que você faça comigo uma declaração de fé. Diga com todo o seu coração: Senhor, eu creio que Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura e o Deus que transforma. Eu entrego minha vida nas Tuas mãos e recebo a Tua paz sobre mim. Eu creio que pela Tua misericórdia estou sendo fortalecido e restaurado em nome de Jesus. Faça essa declaração acreditando. Faça essa declaração com fé. Faça essa declaração sabendo que Deus está ouvindo cada palavra que sai dos seus lábios. Porque quando colocamos nossa confiança no Senhor, algo começa a mudar dentro de nós. A esperança renasce, a fé é fortalecida e a paz de Deus começa a ocupar o lugar que antes era dominado pelo medo e pela preocupação. Agora eu quero que você permaneça concentrado na presença de Deus. Se possível, feche os seus olhos por alguns instantes e permita que cada palavra desta oração alcance profundamente o seu coração. Nós não estamos apenas lendo um salmo antigo. Estamos nos conectando com promessas eternas que continuam vivas e poderosas para todos aqueles que colocam sua confiança no Senhor. O Salmo 30 é uma declaração de alguém que experimentou a dor, mas também experimentou a restauração. É o testemunho de alguém que passou pela luta, mas viu a mão de Deus trazendo livramento, cura e renovação. E hoje nós vamos nos apropriar dessas mesmas promessas pela fé. A palavra de Deus declara: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste.
Que declaração extraordinária! O salmista não diz apenas que Deus ouviu sua oração. Ele afirma que Deus o curou. Isso nos mostra que o Senhor não permanece indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Ele escuta o clamor sincero. Ele vê as lágrimas derramadas em silêncio. Ele conhece cada preocupação guardada dentro do coração. E quando buscamos sua presença com fé, ele responde segundo sua perfeita vontade. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade neste momento. Talvez esteja lutando contra dores físicas que parecem não ter fim. Talvez esteja carregando uma tristeza profunda, uma ansiedade constante ou uma preocupação que tem roubado sua paz. Mas eu quero que você receba esta verdade. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que curou no passado continua curando hoje. O Deus que restaurou vidas continua restaurando corações. O Deus que levantou o salmista continua levantando aqueles que confiam nele. O Salmo continua dizendo: Tu tiraste a minha alma da sepultura e preservaste a minha vida. Quantas vezes Deus já nos sustentou sem que percebêssemos? Quantas vezes Ele nos deu forças quando achávamos que não conseguiríamos continuar? Quantas vezes Ele nos protegeu de situações que sequer chegamos a conhecer? A verdade é que a mão de Deus tem nos sustentado todos os dias. Mesmo quando nos sentimos fracos, Ele continua trabalhando. Mesmo quando não entendemos os caminhos que estamos percorrendo, Ele continua cuidando de nós e então encontramos uma das promessas mais conhecidas e amadas de toda a Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa passagem tem fortalecido milhões de pessoas ao longo dos séculos porque ela nos lembra que a dor não é o capítulo final da história daqueles que pertencem a Deus. As noites difíceis existem. Os momentos de sofrimento são reais. As lágrimas fazem parte da caminhada humana. Mas Deus promete que a alegria voltará. A esperança voltará. A restauração chegará. E aquilo que hoje parece impossível poderá se transformar em testemunho amanhã. Neste momento, eu quero que você imagine todas as suas preocupações sendo colocadas diante do Senhor. Imagine suas dores, seus medos, suas aflições e suas batalhas sendo entregues nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porque não existe problema grande demais para Deus. Não existe enfermidade impossível para Deus. Não existe situação perdida para Deus. Quando colocamos nossa confiança nele, encontramos forças para continuar e esperança para seguir em frente. Por isso eu quero que você faça uma oração silenciosa e onde está. Fale com Deus do seu jeito. Conte para Ele aquilo que está pesando no seu coração. Apresente diante dele aquilo que tem tirado a sua paz. Porque o Senhor não rejeita um coração sincero. Ele não ignora a oração de quem clama com fé. Pelo contrário, Ele se aproxima daqueles que o buscam de todo o coração. E enquanto você ora, eu declaro em nome de Jesus que a paz de Deus comece a invadir o seu coração. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que todo medo seja substituído pela esperança. Que toda tristeza seja alcançada pelo consolo do Espírito Santo. E que você possa sentir, neste momento, a certeza de que Deus está cuidando de você, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. O mesmo Deus que transformou o pranto do salmista em dança, continua transformando histórias hoje. O mesmo Deus que trouxe cura, continua trazendo restauração. O mesmo Deus que levantou aqueles que estavam abatidos, continua fortalecendo os cansados e renovando aqueles que perderam as forças. E é por isso que nós continuamos confiando. Não porque as dificuldades desapareceram, mas porque sabemos que Deus continua no controle de todas as coisas. Agora é o momento de fortalecer ainda mais a nossa fé e declarar com convicção tudo aquilo que Deus já começou a fazer em nossa vida. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias e permitimos que elas determinem aquilo que sentimos. Mas a palavra de Deus nos ensina a viver pela fé e não apenas pelo que os nossos olhos conseguem enxergar. Por isso, neste instante, eu quero que você se posicione espiritualmente como alguém que confia nas promessas do Senhor. Não importa o que o diagnóstico diga. Não importa o que as circunstâncias mostrem. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando. O que realmente importa é que Deus continua sendo poderoso para realizar milagres, restaurar vidas e transformar situações que parecem impossíveis. Eu quero que você declare em seu coração que a cura de Deus está alcançando cada área da sua vida. Declare que a paz do Senhor está substituindo toda a ansiedade. Declare que a esperança está ocupando o lugar do desânimo. Declare que a força de Deus está renovando aquilo que parecia esgotado. Porque quando alinhamos nossa fé às promessas de Deus, passamos a enxergar a vida de uma maneira diferente. Não olhamos mais apenas para os problemas. Passamos a olhar para aquele que tem poder sobre todos os problemas. Não focamos mais apenas nas dificuldades. Passamos a confiar naquele que continua abrindo caminhos onde não existe caminho. Neste momento, imagine a mão de Deus tocando cada área que precisa de restauração. Imagine o Senhor renovando suas forças, fortalecendo seu corpo, acalmando sua mente e trazendo paz ao seu coração. Talvez você ainda não veja mudanças ao seu redor, mas permita que a fé cresça dentro de você. Porque muitas vezes Deus começa a transformar o interior antes de transformar aquilo que está do lado de fora. Muitas vezes Ele fortalece a alma antes de mudar as circunstâncias. E é exatamente por isso que continuamos confiando, mesmo quando ainda não enxergamos todas as respostas. A palavra de Deus nos ensina que o justo viverá pela fé. Isso significa continuar acreditando mesmo quando o caminho parece difícil. Significa permanecer firme mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Significa descansar na certeza de que Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso.
E eu acredito que existe alguém ouvindo esta oração que precisava escutar exatamente isso. Você não está sozinho. Deus não se esqueceu de você. Deus não abandonou a sua causa. Deus continua cuidando da sua vida e trabalhando em áreas que talvez você nem consiga perceber neste momento. Antes de encerrarmos esta oração, eu quero convidar você a fazer algo muito importante. Agradeça. Agradeça mesmo antes de ver a resposta completa. Agradeça porque Deus continua sendo fiel. Agradeça porque você chegou até aqui. Agradeça pelas vezes em que o Senhor sustentou você sem que percebesse. Agradeça pelas portas que Ele abriu. Agradeça pelos livramentos que talvez você nunca chegou a conhecer. A gratidão tem o poder de fortalecer a nossa fé e nos lembrar de que Deus nunca deixou de cuidar de nós. Pai amado, nós encerramos este momento em Tua presença com o coração cheio de gratidão. Obrigado porque Tu és um Deus de amor, misericórdia e compaixão. Obrigado porque ouves as nossas orações. Obrigado porque conheces as nossas necessidades antes mesmo que as coloquemos diante de Ti. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e descansamos na certeza de que Tu estás cuidando de cada detalhe. Que a Tua paz permaneça conosco. Que a Tua presença nos acompanhe. Que a Tua força nos sustente. E que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Receba agora a paz que vem de Deus. Receba a certeza de que você não está caminhando sozinho. Receba a confiança de que o Senhor continua escrevendo a sua história e que aquilo que hoje parece difícil não será maior do que o propósito que Ele tem para você. Continue caminhando em fé. Continue buscando a presença do Senhor. Continue acreditando nas promessas que Ele fez. Porque o mesmo Deus que transformou o pranto em alegria continua agindo hoje. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Escreva nos comentários a frase: "Eu recebo a cura e a restauração de Deus". Eu gosto de ler cada comentário e saber quem permaneceu conosco até o final desta oração. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de uma palavra de esperança, fortalecimento e fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te conduza em vitória. E lembre-se sempre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém.